noia minha. Ai, gente, sabe o que eu tava lembrando agora? Da viagem que eu fiz pra Paris com a família no ano passado. Ai, que saudade! Não faltaram passeios na margem do Sena, aquela visita de lei na Torre Eiffel. E no fim do dia, voltar assim, ó, com uma baguete debaixo do braço, como se francesa fosse. Oui. E claro que a experiência foi ainda melhor, porque ficamos numa acomodação do Airbnb, com espaço e conforto para a família toda. Em um bairro belíssimo, Marré, onde tem vários museus, a casa do escritor Victor Hugo, enfim, belíssimo. E muito bem localizado. Se você aí ainda não programou a sua viagem de férias de julho, acesse Airbnb e reserve uma acomodação incrível. Seja para curtir um friozinho ao lado da lareira ou escapar dele para um lugar bem quentinho na praia. Ou então fugir para Paris, você vai encontrar um lugar com conforto e espaço para toda a família. Obrigada, Airbnb, por apoiar esse episódio. Mais um É Noia Minha. E aí, noias, como é que vocês estão? Eu tô sempre aqui com uma noia nova, né? Trouxe também convidadas que vocês vão gostar, tá? A minha noia ficou muito assim, em cima dessa coisa do legado. Sabe? A gente tem que deixar um legado, a gente vai deixar mesmo se não quiser. A gente vai passando legados para próximas gerações. O que tem essa coisa da marca? Qual que é a marca que a gente deixa? E a gente fala disso, a gente tá falando da nossa despedida e daí a gente vai terminar meio para baixo, ou tem um lado interessante e alegre sobre isso. Meus convidados já estão rindo, eu também, porque é muita noia, né? Vocês sabem. Enfim, eu estou aqui com o Chan Ravelli, finalmente, né, amiga? Finalmente Nossa, deu certo, né? Deu certo, foi que parto. uma bateção de agenda louca. Então, Chan está aqui, nossa comunicadora maravilhosa, mãe de várias crianças. Várias. Terapeuta, amamos Chan. E ela veio, a repórter do Fantástico preferida. Carol está aqui. Ai, adorei o preferida, querida. É sim, tá? Porque a gente ficou tudo louco naquela matéria dos bebês reborn. Aquilo foi um bafo. Aquilo é um legado. Podemos dizer que os bebês reborn são um grande legado nosso? Olha, isso é uma pergunta mesmo? Sim, Carol Raimundo, pode me responder, por favor. Imagina se eu falasse, nossa, na minha carreira eu vou deixar esse legado, né? Não, ela me contando lá que ela já entrevistou o Paul McCartney, mas ela vai falar o meu grande legado. Foram os bebês reborn. Cara, isso virou uma noia no país inteiro, né? Gente, virou, né? Mas o mais curioso é que pra mim a noia é outra. Porque as pessoas ficaram noiadas com algo que não existe, tá? Na realidade. A mulher que foi tentar levar o bebê no SUS para um atendimento, o vídeo é mentira. É um vídeo que ela fez para viralizar. E enquanto o ódio das pessoas ou o desespero tava só dando like para ela. E ela monetizando. Ela monetizando ali. No TikTok. Exatamente. Ela vende, inclusive, né? Exatamente. Mas o TikTok é muito doido por conta disso, né? Porque tem vários tipos de conteúdo ali. Tem conteúdo que é muito legal, de gente falando, né? Enfim, N bolhas ali. Mas tem esse conteúdo que eu vou contar da traição do meu marido. E, cara, sim, todo mundo quer saber o que tá acontecendo. Vai lá, todo mundo assiste. Só que você fica preso nisso. Então, na outra semana, né? Tem que acontecer alguma coisa muito séria com o seu pet. Na outra semana, você tem que mostrar a sua operação de apendicite de emergência. E aí você fica refém disso. E nenhuma marca, por mais que você, né, chegue a, sei lá, milhares de seguidores, nenhuma marca vai se associar com você porque você mostrou a traição do seu marido. Sim. Né? Então as pessoas estão muito presas nesse grande legado, né? Que é deixar o barraco. E aí essas pessoas perceberam que isso tinha um hype ali, até um hype de ódio, ou de raiva, ou de desespero, de medo. E elas começaram a fazer cada vez mais. E aí começaram assim, eu sou advogada e eu recebi uma pessoa que falou que tem um casal que se separou e que quer brigar pela guarda. Eu vi também. Nossa, esse da guarda eu vi. Existe mesmo. Mentira, né? Não, gente. Alguém disse que meu tio disse, que meu avô disse, que o amigo dele queria um bebê, entendeu? Entendi. Se você for olhar a fundo,
nenhuma situação dessa existiu. Não tem nenhum registro lá no SUS sobre uma pessoa que realmente tentou um atendimento. Essa menina tinha ido visitar uma amiga que teve um bebê, esperta ela, levou o bebê dela e fez um conteúdo no quarto do hospital. Arrasou, porque a gente ficou assim, né? Arrasou. Mas o que eu fico… O marketing dela tá feito, tá pronto, tá entregue, né? Tá entregue. E o que eu fiquei mal também… é a coisa da inteligência artificial, que você falou de… A gente vai fugir da pauta 5 minutos. Eu preciso falar sobre isso, me dá licencinha. Uma licencinha aqui, segura aí você. Vocês viram o vídeo do canguru de suporte emocional? Sim! Eu não vi isso, gente. Amiga. Eu tenho 3 filhos, eu não vejo. Amiga, eu tenho informações que demoram um pouco pra chegar. É uma pessoa que tá pra embarcar no avião. E aí tem um canguru do lado dela, segurando a passagem. E ele tá de pochete. E aí, é uma reportagem, né? Imitando uma reportagem falando assim… essa mulher tentou embarcar, é um canguru de suporte emocional. E você fica assistindo, falando assim… gente, mas é lei! Sabe? Tipo… E aí, eu dei muita risada, porque… depois que eu fui descobrir que era inteligência artificial. Ainda tem isso. Tem. Nós viramos curadores. Nós já estávamos, né, os jornalistas, curadores da realidade. Já tava no lance de fake news. Exatamente. Mas agora tem essa outra página aí, que é a inteligência artificial. Ontem mesmo, eu vindo para São Paulo, eu olhei assim um cartaz no aeroporto e era uma criança tão bonita, que eu falei, essa criança não é real. Será que essa criança existe ou é inteligência artificial? Não sei. Teria que pesquisar para ver. Olha que loucura. Que loucura. Eu falei, nossa, porque… eu fico com medo. Eu tenho bastante medo. Eu tenho medo também. Eu tenho medo, mas… otimista que sou. Alguém tem que ser, graças a Deus que é você. Eu acho que as crianças, a gente, né, que já tá, né, como a sua própria Noé diz, né, já tá partindo para deixar um legado. Sim. Né, tá com esses medos todos, mas eu acho que as crianças já têm isso muito mais resolvidos. Então acho que cabe a gente dar uma guiada nelas pela verdade e falar, vá. Porque a minha filha é uma que olhasse do canguru assim e falar… tá, ela já tem… eu acho que já vem com o olhar mais afiado, né? Ela viu um dia que era alguém navegando, assim, tipo… guiando mesmo, com aquela rédea, tudo assim, numa baleia. Parecia um vídeo desse lá, assim. E tipo, já estão começando projetos de domesticação de animais marinhos, não sei o quê. E daí ia estar eu lá, cadê o Greenpeace? Que não tá aqui. Eu já ia estar lá louca. Eu ia falar, denúncia, vamos denunciar agora. Ela se ligando. Vai lá pro Fantástico agora. Ela assim, numa bola, mãe, você acha que numa sociedade capitalista, quando eles estarem começando a domesticar animais selvagens, será que não estaria um monte de gente já vendendo essas experiências e um monte de gente comprando e postando? Olha a cabeça dela, ela tem 13. 48, né? Uma criança de 13 dando aula pra gente. Tem pós-doutorado ela já. Assim, na lata. Eu falei, nossa… Né? É claro que a gente olha e fala que não é verdade, né? Mas sempre a gente pensa, nossa, as crianças vendo isso e tal. Acho que alguns idosos ainda vendo essa cena ainda pode virar e falar, meu Deus, né? Eu no meus 43, pré-idosa, ansiosa pra esse momento… eu fiquei… e aí eu vi um vídeo da Mabê, que já veio aqui 1000 vezes, todo mundo conhece a Mabê. Ela fez um vídeo dela rindo dela mesma, sabe? Dela, assim, a hora que ela reparou nas mãozinhas que ele tá segurando a passagem. E a mulher meio que tava, tipo, pedindo… não, peraí, eu tenho que entrar com esse… é meu, é suporte emocional. Tava debatendo ali. Pelo amor de Deus. Não, você vai ter um ataque. Eu já tenho figurinha dele. E a figurinha é a carinha dele, assim, e fecha na patinha, segurando o bonitinho. Ai, que amor! Mas você sabe que inteligência artificial, eu tenho receio até… eu não tenho em casa, tipo… eu não consigo falar marca. Você disse que pode, mas eu não consigo. É porque você tem o treino muito bom. Como é que a gente fala sem falar marca? Assistente pessoal de inteligência artificial em casa. Tá. Que começa com A e termina com X. Tá. As nossas robozinhas. Eu acho que ela tá ouvindo tudo que você tá conversando. E um dia, ela vai pregar uma peça em você. Vai entrar alguém na sua casa e ela vai dizer… ué, Camila, mas você não tava falando que essa pessoa aqui… você nem queria que ela viesse mais aqui na sua casa? Não era esse o amigo falso? Ué, não era? Cara, engraçado. É estranho. Agora você tá recebendo ela aqui. Você acha que esse é o legado dos robôs?
Olha, eu não… Os assistentes pessoais. Eu tenho essa questão aí. Eu penso um pouco sobre isso. Mas eles estão ouvindo. Eles estão. Eu já não tenho mais dúvida. O celular tá ouvindo, né? Eles estão ouvindo em todos os lugares. Aí agora acho que a gente veio naquelas, né? As pessoas… Tem muita gente ruim usando. E usando e abusando. E essas inteligências estão aprendendo com essas pessoas que estão usando. Todas elas. Então por que você não tem gente muito boa usando? Né? Sim. Eu tive amigas agora muito queridas que foram pra SXSW, que é a maior evento de inovação no mundo. E aí depois eu fico aqui, né? Só chupinhando essas pessoas, pagando 1000 cervejas para elas poderem me contar tudo que elas viram lá. Levando no bar, né? Conta tudo que elas viram lá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma palestra sobre inteligência emocional. Que o cara fez esse exercício de tipo… Tá, vou interagir aqui como se fosse realmente uma pessoa. Então, ó… ChatGPT, vou te mostrar minha casa. Vamos lá. Ele foi indo. Olha, que legal. Ah, você tem cachorro? Ele viu a caminha do cachorro lá. Você nunca me falou que tinha cachorro? Quem que é seu cachorro? Quantos anos tem? Você perguntou pra ele, ele foi respondendo. Xereta. Ele foi respondendo. Compartilhou com ele exames do médico. Falou, olha, fiz uns exames aqui, ChatGPT, vou te mostrar. E compartilhou. Deu 1 ano dele usando, assim, 1 ano depois. Tipo, ele tava… Um dia ele falou que ele tava com uma gastrite, assim. Ele falou, nossa, eu já não fui nem trabalhar, tal. Tô aqui com uma dor grande no estômago, tal. Ele falou, olha, com base nos seus últimos exames, será que você não tá fazendo uma dieta hiperproteica? Porque eu vi seu prato na semana inteira passada. Não. E eu acho que eu posso te ajudar com isso. Mentira. Ganhei uma noia nova aqui agora. Acabou. Neste momento, eu Aqui é o acabei de local. ganhar. Bicho, ele não sugeriu uma outra dieta pro cara. Ele passou uma semana fazendo essa dieta, pronto. Melhorou, assim. E aí ele foi refazer os exames e ele tava realmente fazendo uma dieta hiperproteica. Mentira. Tá, meu amor. Então, não, e ele falando isso numa boa, tipo, olha… Talvez as próximas gerações não tenham essa noia que a gente tem de compartilhar a nossa vida e se relacionar com uma máquina só porque ela é máquina. Né? Talvez isso seja natural. Mas aí… E talvez esse seja o caminho da naturalidade. Porque agora, infelizmente, a gente não vai ter outro. Né? Não, aí eu fico mais louca ainda, porque eu escuto muito Vibes em Análise, né? Que é o podcast dos meninos, do André e do Lucas. Ai, adoro. Que também já passaram por aqui algumas vezes. E eles fizeram um episódio… Ai, vocês comentem aí, que vocês vão saber o nome. Eu não vou saber, mas vocês comentem no @donoia, por favor, pra quem quiser achar. Que eles falam sobre as pessoas que estão deixando de se relacionar com seres humanos. Tipo Her, que a gente assistia. Her é de que ano? É 2006? Acho não que até é? antes, de 4? repente. Uma coisa assim que a gente ficou chocado. Isso já acontece Super. real. Então, as pessoas deixando de criar ali uma rede de amigos e criar uma relação de muitas camadas, porque elas estão só se relacionando com máquina, com robô, com… O Zuckerberg falou isso recentemente. Ele falou assim, porque a gente tá vivendo uma epidemia de solidão, né? No mundo. Ele falou, o americano médio, ele tem… o número eu não me lembro de cabeça, mas vou dar um exemplo. O americano médio tem 5 amizades por… né? Cada americano tem 5 amizades fortes, assim. Tá. Mas o ideal seriam 12. Algo assim. E aí, essas outras amizades estão faltando. Aí tá aí a inteligência artificial e os amigos virtuais para conseguirem entrar nesse gap aí. Para você ter o número de amizades saudáveis. O número saudável de amizades. Então, você imagina, metade ali dos amigos da pessoa seriam amizades virtuais. Só que, cara, você pensa, são amizades que elas não vão… falar nada contra você, ou, né, não tem ali olho no olho nunca. E na amizade tem isso de você pisar na bola e você Óbvio. reconhecer e pedir desculpa. Frustrações, né? Frustrações. As relações humanas estão sujeitas a frustrações, né? Nossa, olha, avisaram a gente que Her é de 2014. Mas a gente tá em 2025, então faz 11 anos. Nossa, muito tempo. E que conta rápida que eu fiz, né? Vocês gostaram? Não tem nada. Mas é isso que me preocupa. Sim. Porque mas perde, até aí, né? você pensa também que tem muita gente, antes disso, já tinha a gente, né, aqui na faixa dos 40 e poucos anos, 44. E eu lembro que muita gente falava sobre esse crescimento de pets no lugar de filhos. Também. E muita gente se relacionando com pets no lugar de pessoas. Porque também, quando você se relaciona com um gatinho ou com um cachorro, também são relações que não estão sujeitas a frustrações. Do mesmo jeito. Assim, e não estou defendendo que a gente não se relacione por aí. Não, mas eu também até acho que a gente 5, precisa né? pensar também na velocidade disso
tudo, né? Porque quando a gente fala que tem muita gente, tá, se relacionando com máquina, aí, a gente tá falando uma parcela da população aí, pra começar, que tem acesso ao smartphone, né? Sim. É muito pouco. A gente não tem essa noção, né? Então, a gente que tá aqui nessa bolha, né? A gente não tem essa noção da própria velocidade, né? Que anda, assim. Mas é tudo muito maluco, a forma como tá andando. Não vai entender onde é que isso vai parar. Terapia com chat GPT, né? Terapia com chat GPT, a terapia eu vi muita gente falando sobre isso. Muita coisa. Porque ele não vai discordar, né? Foi o maior uso. O maior uso do chat GPT foi com terapia. Para desabafos, né? Isso realmente eu acho bem preocupante. É um fruto, assim, como é que as pessoas vão sair disso ali, né, da terapia? Que terapia é essa? Que terapia é essa? Onde o terapeuta não vai falar conversar que você tá com a errado, amiga, né? que só te dá razão, né? Isso. Ela fica, arrasou, amiga. Não, ele foi o mesmo. Não, imagina. Não, seu chefe realmente nada a ver. Ele tem… mas você só atrasou 7 vezes. É bobagem. Né? A gente tá ali, ó, dando apoio. Falta empatia da parte dele. Mas essa coisa de legado, né? É uma noia que vocês já pararam pra pensar? Ou eu despertei convidando vocês aqui? Quer falar? Acho que você já tem um legado. Bicha, já me despertou você me convidando pra cá. Eu não tinha parado pra pensar que chegaria a minha vez ainda disso. A gente ouve muito falar, né, não sei o quê, de deixar legado e tal. Mas eu ainda não tinha parado pra pensar, sabe? De, será que tá na minha hora de pensar em passar esse bastão? Em deixar um legado, em pensar sobre isso, assim. Sim. E aí eu fiquei aqui pensei muito sobre… E cheguei à conclusão que talvez o mundo não precise de um legado. Olha que ótimo! Que esse negócio de legado é muito mais sobre o meu próprio ego, de não querer desaparecer. Sim. Do que de deixar pro mundo alguma coisa, saca? Então, assim, acho que é bem isso. O legado talvez seja uma tentativa do ego de não desaparecer. Assim, seus filhos já são, né, um legado que você tá deixando. Eles já são um legado, já são parte do meu legado. É até isso que eu gosto de pensar, sabe? Talvez eu gosto mais desse meu legado em vida, de pensar num legado vivo, do que num legado póstumo. Mas eu acho que é muito legal quando a gente pensa em ancestralidade, né? Sim. Aí eu acho que dá um outro sentido pra coisa do legado. Sim. De ancestralidade, eu vou falar de uma muito próxima minha, né? Minha mãe, por exemplo. Ela nunca foi essa pessoa que, sabe, deixou grandes frases, grandes coisas. Mas um dos grandes legados que eu carrego dela comigo… ela nunca me bateu. Ela nunca levantou a mão pra mim. Minha mãe é velhinha, minha mãe tem 86 anos. Ela apanhou muito na infância dela. Muito, muito. Ela viu os irmãos apanhando muito. E a minha avó apanhou demais também. Ela rompeu um ciclo de violência por ela mesma, muito importante. Caramba. Assim, de ela virar e falar, eu não vou bater nos meus filhos. Ela nunca levantou a mão pra gente. Nunca. Numa época onde isso era inimaginável ainda. Eu tô com 44. Era inimaginável você, né? Naquela época era muito comum. Dá uma palmada ali. Coloca ali. Ela nunca levantou a mão pra gente. Sim. E isso pra mim é um legado muito importante. Mas é só a forma que ela vive, saca? Não foi algo que foi pensado. Foi algo que ela decidiu viver. Então, o que eu penso hoje, quando eu penso em legado, é tipo, como que eu vou decidir viver? Como que eu vou viver aqui? Como que meus filhos vão me ver vivendo? Como que as pessoas que estão ao meu redor, como que as pessoas que me acompanham pela internet, como que essas pessoas vão me ver vivendo? Talvez isso inspire alguém. E massa se inspirar alguém, assim. Mas não sei se é uma cobrança que eu quero colocar em mim também. Isso até me despertou uma outra coisa aqui. Porque eu acho que eu tenho uma autoestima, assim… bem pé no chão. Eu sei que, tipo… cara, igual, né? Vou deixar eu trabalhar o meu legado. Vou deixar aqui minhas matérias, todas. Eu tenho muita preocupação que, tipo, faça alguma diferença hoje na vida prática das pessoas. Se ninguém lembrar de mim quando eu morrer, pra mim, isso não faz a menor… assim, eu não gasto um frame da minha vida com esse pensamento. Isso não me incomoda. Eu hoje tá aqui fazendo coisas legais e vivendo hoje e inspirando pessoas aqui, assim como me inspira estar com pessoas. Essa troca, pra mim,
Tipo, é o suficiente e faz todo sentido. Agora, a gente tem uma mania de achar que legado, né, é uma coisa grandiosa. Os reis deixavam legados, de grandes nomes. Mas a gente… Cara, os pequenos legados, né? Eu acho que a gente faz parte de uma geração de mulheres que, sem perceber, vivendo a vida que a gente está vivendo hoje, estando aqui, falando esse tipo de coisa, tendo microfones na nossa frente, tendo voz, de alguma maneira, a gente já está fazendo parte de algo que vai ficar para as filhas, para as sobrinhas, porque as nossas mães não tiveram tanto, as nossas avós não tiveram nada, né? Então, talvez sem perceber, a gente esteja costurando aí um legado que elas vão, quando a gente tiver velhinha, falar: mas quando vocês começaram a fazer tal coisa, foi difícil e tal. E as meninas vão olhar para trás e talvez ver a nossa geração como um legado, assim. Sim. Né? Isso é muito legal. Isso é legal. Porque a gente… Eu acho que a palavra legado, ela tem um peso muito grande. Sim. Né? E aí a gente associa a coisas enormes mesmo. Tipo, o legado que uma artista, cantora deixou, né? Daí a gente fica, uau, e tal. Mas eu acho que só de ser uma, sei lá, uma primeira geração, as minhas amigas de 50 anos, né? Agora, que… Tem várias jornalistas muito legais que trabalham temas tipo menopausa. Elas serem a primeira geração que tá falando sobre isso, pra mim isso é um legado. Sensacional. Super. Né? Imenso. Você imagina, porque… quantas mulheres vão ser impactadas por causa dessa primeira vez? Por exemplo, tem uma coisa que eu me orgulho. Eu fiz um quadro lá no Fantástico que chamava Isso Tem Nome. É um quadro que, pela primeira vez, falou sobre… algo que era muito nichado, assim, eu via na internet, algumas revistas femininas e tal. Mas não na TV aberta, se falar de gaslighting. Sim. Ainda mais uma palavra em inglês. Se falar sobre abuso psicológico. Nossa, maravilhoso. Então, quando a gente fez essa temporada, foi um estouro, assim, Verdade. Então, a gente falou pela primeira vez, de etarismo. Nunca tinha se falado, era uma palavra que não se conhecia. Etarismo. Tanto que tinha um caça-palavras atrás, assim, no cenário. Porque a gente tinha que explicar o que era mesmo, tipo, desenhar. Então, etarismo, gaslighting, stealthing. Tinha algumas palavras que a gente levou pela primeira vez. Isso é muito legal. Isso eu acho que, tipo, não é um legado, como não é um reino. Não, mas é algo que as nossas próximas, assim, vão ter visto pela primeira vez e aí não vai ser mais novidade, elas não vão passar pelo que a gente passou. E talvez seja sobre isso, né? São pequenas coisas. Sobre a forma como a gente vive, sobre as coisas que a gente acha importante passar, sobre aquilo que a gente está falando cotidianamente, conversando, e que é algo que é muito verdadeiro na nossa vida. Sim. Que é algo que faz… eu acredito que seja sobre isso. Porque quando a gente começa também a pensar nas coisas grandiosas, nesse mundo que a gente tem, né, de produtividade, me soa mesmo como, sabe, a última missão, aquilo que você precisa deixar depois que você for embora. Você ainda precisa cumprir aquilo, sabe? De plantar uma árvore, né, fazer um filho, escrever um livro. Você fala, mas é assim que a gente faz, né? É tão programado e mecânico e exato. E tem uma coisa de ego, sim, né? Com certeza. Claro. Mas aí o que eu ia falar agora, que enquanto vocês falavam, eu fiquei muito pensando nessa coisa do legado, do vou deixar algo e a minha marca, e estarei para sempre assim, aqui. E aí eu vejo duas mulheres, eu acho que não é uma coincidência que isso veio de duas mulheres, falando de coisas, né, como uma preocupação de uma próxima geração que vai passar, né, pra quem tá vindo aí e tal. Vocês não acham que essa ideia do legado, desse lado grandioso, é uma coisa masculina? Ai, total. No meu imaginário, a primeira coisa que vem quando fala legado, eu lembro daqueles filmes medievais, né? O rei que queria aquela terra, porque ele quer deixar um legado. Alguém perdendo a cabeça. Eu lembro de Troia, na hora, eu lembro do filme do Troia. Não, vão lembrar o meu nome. Eu vou morrer aqui, mas vão lembrar o meu nome. Isso aqui, querido. Napoleão, queria deixar, né, um legado. A gente não vê. Que mulher da história falou essa frase assim, eu quero deixar… Eu não consigo pensar. A gente tá preocupada sobrevivendo, né? Sim. Tanto que a história nem é contada, né? A gente foi lá pra Grécia Antiga, tal, pra esses reinos, assim…
existia vida dentro daqueles muros, quando os homens saíam pra batalha, né? A gente existia tava vida ali. pra caramba dentro daqueles muros. Tinha agricultura ali sendo desenvolvida, tinha medicina sendo desenvolvida por ali, né? Tinha, a gastronomia sendo desenvolvida dentro daqueles muros. E com toda aquela dificuldade. Tinha um serviço ali de psicologia, de filosofia, começando a se desenvolver dentro daqueles muros por aquelas mulheres que ficavam ali. E esse legado chega a gente depois que isso passa para os homens, né? Depois que o homem chega e ouve aquelas mulheres falando o que elas desenvolveram ali, o que elas faziam ali, eles pegam e formalizam aquilo e falam, olha, que incrível, né? Mas isso é herança de mulher, essas coisas são herança de mulher, viu, gente? É nosso, Existia vida dentro daquele muro, elas não ficavam lá o dia inteiro penteando o cabelo. Ai, amiga, deixa eu fazer uma trança em você, né? A gente aqui Vamos assim, lá, ó. elástico. É isso. Então a gente tem já isso, né? Como você fala, agora o grande legado fosse suas guerras, as coisas, todas que isso é passado e vendido pra gente, né? Até porque quantos legados de mulheres espetaculares ficaram escondidos atrás dos legados dos seus maridos, né? Dos seus… Putz, tem filmes Tem sobre filmes isso. sobre isso. Meu Deus. Né? Sim. O Rodin, né? Tinha uma Camille esposa, Rodin, né? maravilhosa! Melhor que ele. Melhor que ele. Melhor que ele. Você vê que o legado dela ficou no apêndice, né, do legado dele. Sim. Então, talvez por isso a gente tenha essa imagem de que legado é uma coisa… Tinha aquela amante do Picasso também, né? Como que é? Tinha uma amante do Picasso também, né? tinha. Que era, Mas tipo, o Picasso tinha uma pintelha fila, foda, né? Ele tinha fila, Falar né? uma Um amante, Robin. você tá sendo… Ele tá puto, esse não foi o legado que ele deixou. Exatamente. Ele quer que você fale, tinha 10 amantes. Exatamente. Cara, é do babado. Mas tem muitas histórias, assim, né? De mulheres que eram sensacionais e que casaram homens que eram medianos e… Né? Os caras têm um super sucesso e elas estão lá. E ainda hoje a gente vê isso, né? Mas enfim. Sim. Eu fiquei meio passada. Eu já morei numa rua chamada Peixoto Gomide. Uma rua aqui de São Paulo, cruza… famosa, sim. Famosa, cruza Paulista e tal. E aí eu fiquei meio de bobeira, você sabe a história de Não. Peixoto Gomide? Eu fiquei meio de bobeira. E eu falei, quem será que foi, né, Peixoto Gomide? Eu não vou saber se… Não vou ter certeza que eu vou lembrar a história exatamente. Mas o grosso da história era assim… Eu fiquei meio passada. Que ele era uma rua. Ele era um político, obviamente. E a história da vida dele era o seguinte. A filha dele tinha se relacionado com uma pessoa, um cara que ele não gostava. Ele foi lá, matou a filha, matou o cara e se matou. E virou nome de rua? Esse foi o legado dele. Eu fiquei tão assim quando eu li, eu falei… Mas eu achei que ele tinha feito alguma lei incrível, sabe? Alguma… Gente, é muita rua que precisa mudar de nome, né? Não é? É muita rua que precisa mudar de Sim. nome. Gente, que absurdo. Eu fiquei muito passada. Porque também a gente tem isso, né? Tem que botar uma luz nisso, né? Como para um homem ter um legado é completamente diferente. Você tem que fazer legado, que eu digo nesse sentido grandioso Sim. que a gente estava falando, né? Como para um homem chegar nesse legado, conseguir ter essas coisas, é muito mais fácil, muito mais simples que para uma mulher, né? Gente, o Puff Daddy, agora, né? O P. Diddy. Nossa, sim. Ele ficou décadas fazendo coisas terríveis. Mas, durante todo esse tempo, ele foi insensato, né? Ele ganhou até, tipo… a universidade onde ele começou a estudar, que ele nem terminou. Eles deram, tipo, diploma de tal coisa, cidadão, nananã, prêmios e mais prêmios. O grande cara que revolucionou, nananã. Mesmo ele tendo feito aquelas atrocidades todas, e todo mundo sabia. Foram Menos a gente. décadas. Mas a gente… Não é? Você É. sentiu assim? Eu não… Eu também não sabia, fui eu saber fiquei, no como documentário assim? dele. Mas, tipo assim, ele continuou sendo um cara festejado, Aham. Sim. premiado, mesmo todo mundo ali no entorno sabendo que ele era um cara que fazia esse tipo de coisa. Mas vocês acham que isso aconteceu mais fácil porque existia aquela vaidade de ficar o tempo inteiro mostrando que ele tinha esse grande legado e por isso que era muito difícil você ir contra? Eu acho que existe na sociedade uma predisposição a aceitar as coisas
que os homens façam. Eu acho que isso tá mudando, sim. Mas acho que no grande auge dele, ali a gente tá falando, né, década de 90 e tal. Isso era uma coisa que as pessoas nem viam, nem sabiam que aquilo era errado. Muitas das pessoas não sabiam. Cara, isso que é o problema, né? Porque era muito normalizado esse tipo de comportamento. Eu acho que o legado dos homens é protegido. É protegido independente do que eles façam. Você tem todo um meio social pronto e preparado para proteger o legado do homem. Mas é protegido também porque eles fecham entre eles, né? Porque se você pega esse caso, estão todos ali, né? Tá? Você fica, mas o Ashton, né? Mas o DiCaprio, tava todo mundo sabendo e todo mundo… Exato. Ah, é meu amigo, meu brother. Mas você tem, antes dele, você teve o Chris Brown também fazendo, né? Que esses dias voltou declaradamente agora, né? Abusador, declaradamente. É um cara violento com mulheres. E tá aí, lutando show, fazendo um monte de coisa, né? Vamos separar o artista da obra. Quando é homem, isso é muito mais fácil. Eu ouvi isso também, de uma pessoa próxima falando. Precisamos separar o artista da obra. Ai, eu tô pegando uma bronca disso, gente. Chegou um livro em casa hoje. Olha, eu não li, tá? Chegou hoje, acabei de abrir. E eu vi que o subtítulo era esse. Vamos separar o artista da obra? Nossa. E eu sempre fico muito… Porque você pega antipatia, né? Ah, pega. Pode ser uma crítica sobre, né? O livro, eu não sei qual é. Pode ser até uma crítica sobre, mas né? Achei engraçado que chegou hoje. Eu acho… É muito, muito fácil fazer isso, né? Quando se é um homem, assim. E até dependendo dos homens, né? Quando a gente fala. Eu lembro quando eu descobri que Rebouças, da Avenida Rebouças, que os irmãos Rebouças eram 2 homens pretos. Nossa, eu falei, meu Deus… Olha o que eles tiveram que fazer para ganhar o nome de Rebouças. Eles realmente foram engenheiros, né, das avenidas. Eles projetaram toda a Avenida Rebouças. E mais um monte de obras incríveis que a gente tem aqui em São Paulo. Eu não sabia. Inimagináveis em engenharia urbana, assim. Eles foram os primeiros, os pioneiros mesmo a pensar essa engenharia urbana. E projetar mesmo São Paulo para andar da forma como a gente conhece que anda hoje. E o que eles tiveram que fazer para poder ganhar um nome numa rua, né? Então, assim, pra gente ter um homem preto dando nome pra alguma rua, nossa, ele tem que ser muito gigante. Eles eram mesmo muito gigantes, assim. Eles foram geniais no que eles fizeram. Mas que nem Tebas, ele tem uma plaquinha desse tamanho lá na Praça da Sé, né? Assim, falando. E ele projetou toda aquela catedral. E trabalhou em toda aquela catedral para funcionar. E era um homem preto. Não era um Peixoto Gomiti, mas tá lá, né, projetado. Então, eu acho que dependendo das pessoas que estão fazendo alguma coisa, esses legados podem ou não ser grandes para a história, né? A história escolhe quem que vai ter esse legado. Nunca mais eu vou passar por uma rua da mesma forma. Também. Porque a gente deu 2 exemplos aqui, muito, né? Em Niterói teve uma rua que mudou de nome, né? Que era Coronel Moreira César e virou a Paulo Gustavo. Tem isso, né? De rebatizar, né? Isso eu acho legal. E fez sentido, era uma rua… É uma rua comercial de Niterói muito famosa. Porque eu sou de lá, eu moro no Rio, mas eu sou de Niterói. E Niterói não sai de você, não adianta. Vocês devem saber disso, porque Niterói… Já sabemos. Não sei, é um problema, é uma noia niteroense. Achei legal, porque eu acho que é uma maneira, sim, de lembrar o legado dele, né? Ele colocou o nome da cidade na boca do país, assim. Falou de uma forma muito carinhosa. Até quando ele implica com as idiosincrasias de Niterói, ele levou de uma maneira legal, assim. A gente tem orgulho de falar que é de lá e que é da mesma cidade do Paulo Gustavo, da Dona Odéia. Então, tem um legado, né? Sim. Que ficou. Eu acho que tem muita força. Aí outra coisa que eu fiquei pensando, né? Em quem que vocês, em algum momento ali, mais novas, miraram, sabe? Pra falar, putz, essa pessoa tem uma trajetória legal. Essa pessoa tem ali uma marca que te inspirou de alguma maneira, ou profissionalmente, ou, né, em alguma coisa pessoal. Vocês têm alguém que vocês… Eu me inspirei em muitas mulheres que eu via na televisão. Eu sempre fui uma criança apaixonada por televisão. Eu brincava de fazer televisão. Eu brincava de ser repórter. Sou a filha do meio, então era aquela que, né… Eu não tava nem lá com o pequenininho, nem lá com a minha irmã que era adolescente. Então eu fiquei solta ali. Eu ia à televisão. Tá. Né? Então, eu lembro que eu tinha fascínio, assim, pela Glória Maria.
pela espontaneidade dela. Porque o jornalismo, às vezes, ele é muito posudo, muito travadão, né? E masculino, né? É. Ela dava uma graça, né? E ela tinha ela era solta, ela falava conversando. Como uma pessoa normal, não com aquela entonação de repórter. Eu adoro. Eu amo a mudança de skin, né? Foi muito fácil. Então, e acho que eu vi a Glória viajando e falava, gente, olha pra onde é que ela foi. Tipo, a gente não tinha grana pra viajar, então o máximo que eu ia era pra Saquarema, na casa de praia dos meus avós. Uhum. Então ela viajava o mundo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu via a Fátima, que eu achava, né, que tinha uma naturalidade também ali. Eu acho que sempre me fascinou por essas figuras que saíam um pouco da pose. E conseguiam lidar com a normalidade nas câmeras. Uhum. Eu acho que elas eram mulheres que me catalisavam, além da Gal Costa. Mentira! Que ótimo! Ai, maravilhoso. Que eu achava, assim, eu me lembro de criança, a postura dela no palco e aquele cabelo dela cheio, assim. Eu não gostava do meu cabelo quando eu era criança, que era cheio. Uhum. E acho que na nossa adolescência tinha muito isso de cabelo liso, era bonito, o resto nossa. Sim, esquece. total. Cara, era todo liso. Imagina eu com esse cabelo. Uma vez eu achei que tava… Eu tinha franja, né? Achei que a franja não tava ficando boa. O cabeleireiro virou pra mim e falou, então vamos fazer uma progressiva rápida. Não é possível. No seu cabelo. Nesse cabelo. Não. E eu fiz. E ele ficou igual era, né? Nossa, ficou ótimo. Eu só né? paguei, né? Ótimo. A trouxa foi lá e pagou. Mas você tava falando da Gal Costa. E a coisa dela de palco, de presença, assim, eu me lembro de ficar catalisada por aquela voz, aquela mulher. Eu achava aquilo tão poderoso que eu falava, nossa, eu queria ser uma mulher assim, sabe? Sim. Eu acho que são algumas delas, mas foram muitas, assim. Imagina a televisão o dia inteiro, né? Vendo ali. Mas a nossa geração era muito televisão, né? Demais, assim. Eu tinha muito também. E nem tinha nenhuma expectativa de trabalhar com algo parecido. Diferente de você, sabe? Eu podia até fingir que eu era VJ da MTV. e apresentar os caras do Red Hot. Mas não era uma coisa pensada que ia acontecer. Mas mesmo assim, já era uma coisa muito legal de você fazer, né? Não, você se vê em outro lugar, né? E eu tipo, não tenho nenhum parente jornalista, nenhum parente que pudesse fazer nenhuma conexão ali com a coisa que eu gostaria de ser. Pra mim, era um sonho impossível. Absolutamente impossível. Então, olhando pra trás, é legal quando você pergunta quem que me inspirou, porque… Você vê, eram repórteres, né? Sim, total. Era uma artista, a voz, a coisa da apresentação. O palco, o né? palco. O microfone. Hoje faz todo sentido. Faz sentido. E você? Ai, muita gente. Eu tô tentando aqui lembrar de alguém, eu não consigo. Uma pessoa só pontual, assim, eu não consigo. Foram tantas mulheres, assim, que me inspiraram. Acho que as mulheres do samba me inspiraram muito, muito. Então, eu lembro muito de Dona Ivone Lara. Lembro Alcione, nossa. Alcione. Eu lembro a primeira vez que eu vi Alcione, eu falei… Meu Deus, né? Ela com Black Power e tal, aquela unha enorme. E eu sempre, assim, né? Muito, muito ensinada a me invisibilizar, né? Muito me ensinada a me esconder. A estar ali no meu cantinho, quieta, né? E me mostrar o quanto menos fosse possível. E ela lá, grandiosa, aquelas unhas, a bocona e… Sabe, muito orgulhosa de ser quem era, muito orgulhosa da cor dela. Então, aquilo me inspirava demais. Eu me lembro quando eu ia para os ensaios da Vai Vai e tal, ver as passistas, ver aquelas mulheres maravilhosas dançando. E o quanto era bom pertencer àquele ambiente, olhar e falar, não, eu pertenço. Não, eu sou daqui, não, que máximo. Olha como elas são maravilhosas e parecem comigo, tal, naquele ambiente. Glória Maria também, incrível. Eu me lembro do exato momento que eu vi Naomi Campbell na passarela. Gente,
Eu lembro desse dia que eu vi a Naomi na passarela. É chocante, né? É chocante. Eu lembro da data, assim, que eu olhei a TV e falei… Meu Deus, olha essa mulher. Olha ela lá. Era aquela época das supermodelos, né? Sim, que era ela, Cindy Crawford, assim. Eu lembro do momento que eu vi ela. A representatividade estava nas costas dela. Total. Porque era um padrãozão europeu bizarro ali. Sim. E hoje você pega e ainda assiste ela lá, e ela ainda lá maravilhosa, tá? De saco cheio pra tudo, né? Ai, com razão, né? Mas tá lá maravilhosa, cansada, nitidamente, sabe? Pra tudo. Ela falou, meu legado já foi, gente. Meu legado já deixa. Eu tava vendo um reality show lá, aquele com a Heidi Klum ainda, que ela faz lá. Assim. Sei. E ela, tipo, ai, não gosto. Ai, menino, você não me inspirou em nada. Tá péssimo. Ela, tipo… E eles assim, tá? E eu vibrante. Ai, que linda! Mas muita gente. Eu sou uma mulher de candomblé também, né? Então, pra gente, é muito comum ter, né? Os nossos orixás de frente, os nossos orixás de cabeça, como um grande espelho, né? Pra gente entender como eles viveram. Como a maioria dos orixás viveram entre nós, né? Então, a gente tem, né, esse histórico de como eles viveram, histórico de o que eles passaram, histórias, né, que a gente chama de tans do que eles fizeram, para poder se inspirar naquilo para a nossa vida. Então é muito comum. E esse repasse de histórias, né, também é uma forma de legado, né? Total. Isso eu acho muito legal. Total. Até porque a maioria delas não estão escritas, né? Até hoje é uma religião griot, né? O candomblé é uma religião griot. Oral, você né? entende, você aprende se você está lá dentro. Não tem um livro que vai te ensinar todos os fundamentos do candomblé. É vivência, Não, né? você vai vivendo, você vai aprendendo. E cada vez que você tá lá no meio, no terreiro, na roça, você aprende coisas novas. Às vezes você tá andando com mais velhos no meio do mato. Fala, olha essa plantinha aqui. Você pega ela, faz não sei o que lá. Pega um punhado dela lá, vou te ensinar. E ele te ensina a fazer um banho, um chá. Que, nossa, vai ser incrível pra você, pra tua família, velho. Mas isso me dá muita aflição, sabia? Essa coisa que a gente perdeu. Sabe? Putz, né? A gente foi… Tá bom, legal, obrigada medicina, obrigada antibiótico, adoro anestesia, tal. Mas eu acho que… Corticoide. Um corticoide, tô sempre alérgica, vocês sabem. Questões com a pele… Né? Não tô indo pro outro lado, mas eu acho que muito a gente se perdeu mesmo. De deixar de passar, de contar. Falem por você, gente. Mas é verdade. A gente liga pra ela. Eu vou ter que ligar pra você. Não, eu acho que assim, cada um de nós tem a sua ancestralidade. Cada um de nós… quando a gente fala muito de ancestralidade, na hora vem na nossa cabeça, né? Os povos indígenas, a população preta. Mas todo mundo tem a sua ancestralidade. Cada um tem a sua. Né? E é muito legal quando a gente vai atrás, quando a gente pesquisa e conhece essas coisas. Porque a gente muito fala, bonito, mas se a gente né? fala de Brasil, né? É isso que me dá essa pena. Porque realmente foram povos que foram, né, exterminados, assim. E aí com esse apagamento, se apaga tudo. Muita coisa se perdeu, né? Se perde, se apaga todo o legado, toda a cultura. Esse que é uma pena bizarra. Mas você tem povos ainda, que nem os povos originários. Você tem gente ainda que… Eu tenho um amigo pajé incrível. Inclusive, eu preciso te dar um contato pra você trazer ele aqui. Eu quero. Olha que legal. Ele é muito divertido e ele é um aprendiz de pajé. Ele tá lá aprendendo isso. E hoje em dia, já com as ferramentas tecnológicas também, digitalizando, colocando esse documento lá, pra poder passar para os mais novos, é um lado ensinando os mais importante, novos, né? também. E é isso, né? E a gente aprende, às vezes a gente fala também desses grandes, né? Pensando em pajé, pensando nessa sabedoria indígena e tal. Mas quantas coisas a gente não aprende, né? Com a mãe da gente, com a avó da gente. Super. Que são conhecimentos que a gente vai levar para os nossos filhos também. Que falam, faz isso, faz aquilo. Eu lembro de dicas que eu recebia quando eu estava grávida, assim, da minha mãe, que os médicos falavam, não precisa fazer isso não vale de nada. Eu falava, vou fazer assim. Oxe, minha mãe não falando, vai discutir com a minha mãe? Pelo amor de Deus. E jura, amado. E fiz, e deu certo, e foi ótimo. Eu falei, quer saber? Vou fazer mais, vou fazer de novo. E fiz cada gestação, eu fiz mesmo. Sim. E às vezes a gente nem sabe que tá passando um legado, né? A gente um bolo, uma receita de família. A gente tá só vivendo ali e tá dividindo com alguém, com uma amiga, com alguém próximo e a coisa acontece. Isso eu acho mais legal, sabia? Isso eu acho mais legal. Esses legados que a gente tem mesmo de lembrança também da vida dos outros, sabe? Sim. Eu lembro de tanta gente que
tava só vivendo, assim, que me inspirou tanto. Te falou um negócio, né, que mudou. Às vezes a pessoa tava só vivendo e eu grau. assistindo, assim. Teve professores meus, tinha um professor meu que ele só vivia a vida dele. E eu achava aquilo sensacional, a forma como ele vivia, que ele falava, que ele passava as coisas pra gente, que ele ensinava a gente. Ele tava lá vivendo a vida dele, assim. Eu acho que na minha profissão, né, nossa, eu vivo de entrevistar gente, de conhecer gente, de ouvir gente. As coisas que eu já vivi, que eu já ouvi, não tem dinheiro que pague, assim. São coisas que, às vezes, quando acabam, eu falo… Cara, isso aconteceu mesmo? É muito legal, né? Isso aconteceu mesmo? Não é possível. Que é uma profissão que é muito particular, né? Te dá oportunidades que são muito únicas, assim. Sim. Que é só nesse lugar ali que você teria essa chance de conversar com aquela pessoa, de olhar e de poder ter aquele momento ali. Então, se eu for pensar assim, talvez tenha um legado aí de experiências, né? Que eu possa dividir quando eu divido com as minhas sobrinhas, com as minhas amigas, com… Não, com a gente, com te vocês. assistindo. Nossa, não, só essa história que você contou sobre, sabe, não ter ninguém na sua família ligado ao jornalismo, e de repente você, criança, ainda se apaixona por uma figura que tá ali. Isso é muito inspirador. Por exemplo, ano passado eu fiz a matéria que eu considero a matéria mais importante da minha carreira. Eu tô há 20 anos fazendo isso, mas ano passado eu fiz uma matéria que foi sobre cuidados paliativos. Caramba. Então, eu acompanhei durante 6 meses a doutora Ana Cláudia Quintana, que escreveu o livro maravilhoso. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Nossa, esse livro, meu Deus do céu. Ela é o nome, né, dos cuidados paliativos no Brasil hoje. E ela tem uma ONG, que é a Casa do Cuidar. E eu acompanhei 2 pacientes que eram tratadas lá. Uma menina eu acompanhei de 32 anos, 3 filhos. E a gente acompanhou ela durante 6 meses. E ela faleceu 1 semana antes da matéria. Nossa. Então a gente acompanhou todo o processo, desde o dia que ela começou a fazer o cuidado paliativo até o último dia. Essa mulher foi a mulher mais corajosa que eu já conheci em toda a minha vida. Nossa, você vê, ela deixou um legado pra mim. Olha. Eu lembro, assim, agora isso me vem aqui. A Priscila dos Santos, essa menina, ela deixou o país entender… como se eu pudesse ter desenhado para um país inteiro como a morte pode ser. Nossa. Ela quis deixar um legado. Olha como tudo faz sentido. Ela quis deixar um legado para os filhos que não iam mais conhecer ela. Sim. Mas vão poder ver através daquela matéria quem ela foi e por que ela fez aquilo. Ela se deixou filmar. Nossa, eu tô acabada. Mas é bonito. Caramba, eu pude me despedir dela no dia que ela faleceu. Sem câmera, sem nada, eu vim pra São Paulo pra me despedir dela, na casa dela. Carol. E ela foi assim, eu quando saí da casa dela, eu chorava copiosamente de beleza e não de tristeza. Porque ela morreu de uma forma tão digna, do jeito que ela queria, na casa dela, com toda a assistência, sem sentir dor. O pai estava amparado, os filhos estavam amparados. Então, essa menina… Deixou um legado, um legado que não tem… Ainda bem que eu me lembrei de falar dela, porque eu vivo com ela muito ainda na minha cabeça. Foi quando isso? Foi em outubro do ano passado. Super recente. Eu demorei 2 anos pra conseguir emplacar essa pauta, porque achavam que ia ser muito forte, assim, pra um domingo à noite e tal. Mas eu falei, gente, essa matéria não é sobre morte, é sobre vida. É sobre vida até o último dia. E é isso que as pessoas podem… É um direito humano você ter cuidado paliativo. Desde o momento do diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida. E o país não sabia disso, não se sabe disso. Acham que é só dar morfina no último minuto da… Sim. Ela fez tudo o que ela queria. Ela fez festa de aniversário pro filho de 1 ano. A gente foi na festa. Ela foi pro pagode. Ela saiu com as amigas. Ela… Sabe? Sim. Ela deu entrevista e se sentiu o máximo dando entrevista. Então foi de uma beleza, assim, que isso é um baita de um legado. E eu ter feito essa matéria, acho que esse foi o meu legado. E se for só esse, pra mim tá muito bom. Nossa, tá lindo. Ainda bem que eu me lembrei disso. Que história. Isso que a gente faz também, de sentar
essas rodas de conversa que a gente faz, de sentar e conversar. A gente falou sobre, né, esse apagamento de povos originários e tal, mas a gente também teve isso, né, de agora conseguir reatar e falar sobre feminismo. Construindo coisas novas. Construindo coisas novas e tal, porque né, já foi raro esse momento de troca de conversa, de baixar a guarda, de mostrar vulnerabilidade, né, essa coisa. Então, eu acho muito legal também dessa troca. Nossa, você imagina, eu tive uma conversa com ela no último dia, assim, ela já em processo ativo de morte, que chamam, né? E ela quis me ver. Ela quis me ver, e aí eu falei pra ela: eu vou contar pra todo mundo, pro Brasil inteiro, tudo que você fez, que você é a mulher mais corajosa que eu já conheci e tal. E ela falava assim: obrigada por todo o aprendizado. Eu falei: Priscila, não faça isso. Você vai dar um aprendizado para um país inteiro que assim, vai ser outro depois de você. E realmente, assim, o que veio depois dessa matéria foi avassalador, né? De pessoas no mesmo dia falando: depois da Priscila eu sou outra pessoa, eu comecei a repensar a minha vida, eu quero cuidado paliativo para meu pai, para minha mãe, eu vou ajudar outras pessoas. Foi algo que eu nunca tinha visto em 20 anos de profissão. Nunca. Cara, isso é muito legal da comunicação, né? Da gente trazer pauta e conseguir mudar, né? Através da conversa, da pauta, mudar a realidade de um monte de gente. Isso é muito legal. Isso é um baita legado. É um legado, não é, menina? A gente reconhecendo. E não é que a gente faz uma coisa ou outra. Muito humildes. Não querendo rua, né? Muito com licença. A gente só tá trocando uma ideia. Desculpa qualquer coisa, mas... E o povo vai lá e ganha rua. Não é? Quantas pessoas te assistem e devem ter mudado de vida, de opinião? Ainda com essa história. Não tô conseguindo. Eu perdi meu pai em agosto passado. E ele passou 2 meses por tratamento paliativo. E foi muito importante ter esse tempo. É muito importante. Foi muito importante ter esse tempo. Assim, porque muda tudo. Foi até pouco, mas até a gente entender o que é o cuidado paliativo. Mais, né? Até a gente perceber o que é o cuidado paliativo. Tem muito preconceito com essa expressão, né? Muito, paliativo. muito. Até a gente entender o que é, como que funciona. E é dolorido. É bem dolorido. E não ameniza, né? Mas só de você ver a pessoa que você ama em conforto. Nossa. É um conforto pra gente também. Totalmente. E foi muito importante, muito importante. A outra pessoa que eu acompanhei, ela tá há 10 anos em cuidado paliativo. E ela só está há 10 anos com câncer e cuidado paliativo porque ela está tendo cuidado. Sim. Ou seja, não é uma pessoa que está só à beira da morte, mas o país entendeu, não todo, claro, mas uma porção entendeu que você tem que ouvir primeiro o que é. Porque quanta gente podia ter tido uma qualidade de vida muito melhor, né? Sim. Deixar o seu legado, ter esse tempo para fazer isso, ter seus sonhos realizados. E é um tempo pra família também, né? Eu perdi meu pai, mas faz 12 anos. E também foi de câncer. E é uma doença muito cruel, né? É muito difícil. E ele também entrou em cuidado paliativo. E eu acho que foi importante pra gente, eu, minha mãe, pra gente entender o que estava acontecendo com ele. Sim. Porque a gente ainda não tinha entendido, sabe? É pra todo mundo, né? É pra família mesmo, assim. Muito. É pra paciente e família. E você vê eu dou um jeito de falar dessa matéria em todo lugar que eu vou. Eu não imaginei que aqui... legado. É o seu legado, com certeza. É que eu me apaixonei tanto por essa pauta e foi uma coisa foi de uma beleza tão estonteante, assim, pra mim. Sim. Que eu acho que eu com certeza, eu sou uma outra pessoa depois dessa matéria, depois da Priscila. E eu acho que o pai dela me falou uma coisa assim, um cara super humilde. Ele perdeu uma perna num acidente de carro e tal. E a gente ganhou um prêmio com essa matéria recentemente. E eu falei pra ele: a gente ganhou um prêmio, olha que legal. Levei a Priscila pra lá. E ele falou assim: você lembra que no dia que você veio aqui, a Priscila falou pra você assim, no último dia, que ela queria te encontrar mais vezes. E toda vez que você fala dela, você tá encontrando com ela. Meu Deus, eu estou derretendo aqui aos poucos. Mas é verdade. Nossa, sim. Sabe, aquela pessoa te dá um... E é muito doido, porque você falou isso, e aí a gente
eu tava contando pra elas antes da gente gravar que a gente perdeu vários bichinhos ano passado, vocês sabem. E aí, é diferente quando a gente fala pra uma criança o que aconteceu e de quando a gente entende isso. Porque eu já falei 1000 vezes pra Arthur, ele sente muita falta do Max, que é um cachorrinho que a gente teve que… Eu acho que ele foi muito cedo, assim. Porque eu já tive cachorro de 15, 16 anos e o Max foi com 10 anos. E aí, eu comecei a falar, mas ele tá dentro da gente, né? Então, toda vez que a gente lembra dele, toda vez que a gente fala dele e tal… Mas é tão diferente quando a gente recebe isso como adulto, né? Quando é ao contrário, sim, não é a sim. gente adulto racional tentando, né, deixar a criança com esse conforto. Mas quando a gente, né, recebe isso, é muito forte. E é isso, é impressionante, é isso. Eu ressignifiquei também, a partir disso, a morte da minha madrinha na pandemia, que eu não tive a oportunidade de dar a ela cuidados paliativos. Ela era como se fosse uma mãe para mim. Mas o meu encontro com ela nessa saudade mudou, porque eu sou tão ela. Que eu vejo ela falando assim, ouviu o que ele falou? Olha. Cara, isso é muito legal. Você tem isso com o seu pai? De muito, você ouvir o seu pai falando coisas pra você. Nossa, demais. Eu tenho muito. Demais. E faz 12 anos, imagina, eu tinha 29, eu era super novinha. Lembrar o que ele dizia na hora que eu tô fazendo alguma determinada coisa e falar, não, peraí. Isso é muito meu pai, né? Isso é muito ele. É muito meu pai. Tem muito Ou o isso. que ele faria numa situação dessa, que uma situação específica, X e tal, que eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele ia ter uma outra visão sobre o negócio. E que ia me abrir a mente de alguma forma. Eu falo, nossa, gente, realmente, meu pai ia fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Talvez ele fosse por um outro caminho. E a gente falando, né, muito… A gente começou esse papo muito no racional, né? Engraçado, né? Mas eu acho que é um como caminho. o legado é o sentir mesmo, né? O legado é o sentir, né? Tá muito mais essa dimensão do sentir… Da emoção. Do que de qualquer outra coisa, né? O da legado emoção. tá em você, né? Do que a gente E eu carrega acho hoje que tá em gente, é assim. bem o começo que você começou falando. Eu acho que o legado racional, ele é o do ego. Total, acho que é isso. É isso. Ele é o do ego, ele é o material, a vaidade, né? é o material, né? Essa coisa. E o que a gente lembra é o da profundidade, é o do sentir. E é esse que marca. Esse material. Pode ficar com o teu nome de rua. Não marcou, ninguém quer isso. Ninguém quer, sabe? Mas você não emocionou ninguém. Ninguém quer essa merda, não. Você não emocionou ninguém. O legal é isso. A gente quer tomar um café com a família da Patrícia. É isso. É verdade, tem toda a razão. A gente mudou porque eu acho que a gente entendeu. Como é bom a gente conversar, né? Sobre temas, sobre assuntos, sobre cuidados paliativos ou sobre legado. Como é importante a gente conversar. Nossa, tá vendo? A gente fez uma terapia aqui, querida. Essa é o noia, né? Mas vocês estão saindo daqui mais noiadas ou menos? Eu tô saindo com várias outras perguntas que vocês são muito inteligentes e me fizeram… Como uma boa TDAH, eu abri 450 janelas aqui. Muitas abas. Mas eu tô bem feliz do caminho que a gente fez, eu acho. Ai, meu coração tá bem acariciado, assim, por tudo que eu ouvi aqui. Eu amei. Vocês são maravilhosos. Obrigada pelo papo. Queria que vocês deixassem também os arrobas e se tiver mais algum outro recado que vocês queiram dar pra divulgar, qualquer coisa que seja. Quem quer começar? Vou deixar meu arroba, sou @chanravelli, pode ir lá no meu Instagram. No meu YouTube também, que estou voltando, a gente fala sobre saúde. Saúde de um jeito bem holístico, assim. Eu falo sobre saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde sexual. Toda sexta-feira tem um papo de sacanagem lá. É maravilhosa. Estão todos convidados. Muito bom. Meu arroba é Carol Raimundi. A gente se vê nesse arroba. Mandem pautas. Eu recebo, leio. Jura? Que legal. Que máximo. Leio. Às vezes, lá tem o meu e-mail, se a pauta for mais longa e tal, manda pro meu e-mail. Eu adoro receber a sugestão de pauta. Muita matéria já saiu dali. E domingo a gente se vê no Fantástico. Eu adoro. Vamos acabar assim, pelo amor de Deus, tá? Domingo a gente se vê no Fantástico. É Noia Minha é um show produzido e gravado na Zamunda Studio. Roteiro meu e da Mari Faria.
Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Ilustrações, Ale Calco. Trilha sonora por Zamundo Studio. Até o próximo episódio.